Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal N Mulheres. Eu sou a Fernanda Dallagnol, a minha colega Lorena Faria. Nós somos um podcast voltado a mostrar a trajetória de mulheres que decidiram se envolver com a política das mais diferentes maneiras. Se inscreva aqui no nosso canal, nos acompanhe por aqui, porque nós temos muito a aprender com essas mulheres inspiradoras que passarão por aqui nos próximos episódios. Há histórias que começam longe dos holofotes, mas ganham força justamente porque nascem do cotidiano, da vida real e do desejo autêntico de transformar a cidade onde a gente vive. A trajetória da nossa convidada de hoje é exatamente assim. Ela é uma das vozes mais firmes e mais corajosas da política de Maringá dos últimos anos. Empresária, mãe, líder comunitária, ela se tornou referência pela postura combativa e pela coragem de enfrentar temas difíceis e pela defesa da boa gestão pública. Além disso, sempre defendeu a importância de aproximar as mulheres da política, de incentivar novas lideranças e de ocupar espaços que historicamente nos foram negados. E faz isso com uma autenticidade rara, sem vitimismo, sem máscaras e com a força de quem acredita que cidadania ativa muda cidades inteiras. Seja muito bem-vinda, Cris Lauer. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Lorena, Fer, pelo convite. Vem para Curitiba, já tô chegando. É um prazer ter você conosco, Cris. A gente quer conhecer mais a tua trajetória, quer saber mais sobre a tua atuação política lá em Maringá. Conta tudo pra gente, tá? Cuidado com o que pergunta, porque eu não tenho medo de responder nada. Meu sobrenome é autenticidade, a gente fala. Já vamos começar, então, quebrando tudo. Vamos começar com o tema polêmico. O que aconteceu com você lá em Maringá? Conta pra gente. O que aconteceu com a vereadora mais votada da história de Maringá, cassada? Justamente, isso eu falo que é motivo de orgulho pra mim. Essa cassação, porque foi por motivo político, não foi por um crime cometido. Eu não faço parte do sistema, nunca fiz, Quem me conhece, quem conhece a trajetória, foi a minha reeleição, Eu tive uma gestão, primeiro, 4 anos, entrei ali com votos para entrar da primeira vez, nada muito expressivo, mas... E na segunda, na reeleição, foi esse estouro nas urnas de um trabalho feito. De quem já acompanhou medo, seu primeiro mandato. Realmente, porque eu sou combativa, Muitas pessoas falam assim, ela é briguenta. Sou briguenta. Sou briguenta porque o dinheiro público não é dinheiro do político, Então eu brigo. Então eu fui o recorde na gestão passada de denúncias contra o prefeito na época, a gestão. Tá. Foram mais de 20 denúncias para o Ministério Público, Tribunal de Contas. Eu, como vereadora, eu já entrei assim, Fer, pensando, tem que fazer leis? Tem, mas eu não acho que é o principal papel do vereador. Para mim, a fiscalização é a maior. O que isso me rendeu? Uma cassação. Eu mexi com os grandes, os poderosos. E existe, Maringá é tão grande, mais de 400 e tantos mil habitantes, e tão provinciano. O coronel manda na cidade. E quando você não faz parte da fazendinha desse coronel... Ele não te quer lá, Não me quer lá, não me quer lá. Então, foi dessa forma que, infelizmente... Mas nós vamos reverter na justiça, se Deus quiser. Esse processo, então, está pendente de julgamento Está. ainda, tá, Vocês contestaram judicialmente o procedimento da cassação também na Câmara, Como é que é? Me explica um pouco. Mas só dando um passo um pouco para trás. Quem já ouviu a história assim, Cris, Maringá, cassada, advogado? Para a gente fazer uma linha do tempo para quem está acompanhando a gente. Primeiro de tudo, você é reeleita. Sim. Como a mulher mais votada, Da história de Maringá. Sim. Então, você tem uma reeleição muito expressiva, não é que você foi só reeleita, você fez história. Então, a história de Maringá vai passar por você e pela sua eleição. E aí, você começa em janeiro a exercer o seu mandato. O que acontece dali para frente? Eu já começo... Você viveu uns 20 anos em 10 meses, ou 8 meses, eu já começo, de certa forma, sendo oposição. O prefeito atual, que está lá agora, é o Silvio Barros, irmão do Ricardo Barros. Ricardo Barros, para quem não conhece, dica de primeira mão, é o dono de Maringá. Ele acha que manda lá. Então, colocou o irmão novamente como prefeito. E eu já comecei assim, o que o prefeito fizer de certo, pode contar comigo, ok? Que é o que é bom para a população. Você tá para trabalhar para as pessoas. Mas eu já conheci o modus operandi da família Barros. Eu já sabia que eu ia me chocar rapidamente, por isso que eu já não apoiei
como prefeito. Eu já me eximei dessa culpa. Eu falei, não tem... Porque eu já conheço como que o Ricardo trabalha. Né? Então, ali, eu já não aceitei os cargos, né? Os vereadores, só eu e o nosso Partido Novo é um orgulho, né? Só eu e Daniel Malvese, né? Que não tínhamos que é outro cargos, vereador do Novo, lá em Maringá. Novo, que não tínhamos cargos na prefeitura, né? Os demais todos foram negociados. Então, eu já não entrei, né, para isso e comecei a mostrar. Dei 90 dias porque eu sou justa. Eu tento ao máximo ser justa, né? O povo cristão, ele tem que ser justo. Eu sou cristã, tem que praticar. Dei 90 dias para o prefeito. A partir dali, eu comecei realmente a apontar. Por que 90 dias? Eu estava entrando ali, né? Tinha todo uma adaptação também, né? E claro, e a gente sabia como pegou que uma Maringá, gestão, né? Uma gestão péssima, não, uma gestão que acabou com Maringá, do Ulisses Maia. Então, eu dei esses 90 dias, né? E como nada aconteceu, e só promessas, aí quando eu comecei a bater de frente, realmente. E eu ouvi da boca do Ricardo Barros. Eu fui procurá-lo uns 4 dias antes, 5 dias antes de eu ser cassada. Fui falar com ele, por quê? Eu pedia para os vereadores, o processo estava lá. O que eles alegam? Que eu utilizava o meu chefe de gabinete nos meus processos pessoais, né? Então, o próprio Ministério Público já tinha arquivado, já tinha falado, foi provado que o chefe de gabinete, na época, né, cumpria o papel dele como chefe de gabinete na Câmara. O que ele fazia depois, se ele estava infeliz ou não, acho que ele tinha que entrar com uma trabalhista contra mim, não era promotor, né, ou juiz que tinha que falar. Então, eles utilizaram isso daí, cria-se a narrativa, tá? Nesse caso, em Maringá, por mais que eu seja de direita, realmente, direita conservadora, não foi uma briga de esquerda com direita. Não foi isso. Não foi a esquerda que me tirou. Foi o centrão, que é mais podre que a esquerda. Hoje em dia a gente vê isso. Que vai com a maré. Vai. Então, o Ricardo que coordena tudo. Como os vereadores eu pedi o voto, sabia que ia chegar ali para caçar. A narrativa que tentaram te colocar, então, era que o seu chefe de gabinete recebia como chefe de gabinete, mas atuava como seu advogado particular. Exatamente. E aí você teve, e acho legal você falar, teve um processo do Ministério Público contra ele, o chefe de gabinete que foi arquivado. Teve 2... que é muito essa estranho. História é o judiciário que a gente vê hoje pelo Brasil afora, tá? É bem compatível. O mesmo promotor, deu o parecer me condenando a devolver 19 mil, que ele chegou a um valor que era os honorários do advogado. Os honorários do advogado. O mesmo processo ele abriu contra o meu advogado. No meu advogado, ele foi arquivado improcedente. Porque no processo dele, Fernanda, é provado que ele trabalhava como assessor realmente. Entendi, é mesmo. Entendeu? O mesmo promotor, com o mesmo processo no meu, me condenou a devolver 19 mil. Porque ele não trabalhava como assessor. Ele não, fazia as coisas particulares. Tá. O mesmo, tá? Aí vai para o juiz sentenciou, né? Que eu devolveria os 19 mil. Não existe inegibilidade, não existe perda de mandato. Existe condenação pecuniária. Exatamente. Não existe nada disso. Mas, né, que a gente fala, tem sempre os laranjas ali que resolve, né, entraram contra mim, amando de outros, que a gente é muito nítido isso daí. Mas você não tem sentença transitada em julgado? Em julgado, não. Em primeira instância. Esse 19 mil, essa coisa, só o valor pecuniário. Então, você perdeu sem um trânsito em julgado? Sim. Aí entrou... e através, né, claro, que é de um grupo político, né, que queria me tirar, principalmente por quê? Porque nas pesquisas do senhor Ricardo Barros, o meu nome é muito cotado para ser a mais votada como deputada por Maringá o ano que vem. Então, a gente precisa tirar ela, porque se ela já dá trabalho como vereador, imagina como deputado, na cabeça deles. Entendi, queriam te tirar do tabuleiro. Exatamente, é o tapetão, né, que eles falam, né? Que daí, é uma vaga, né? Você está tirando uma vaga. Então, assim, são 4 eleitos lá por Maringá, né? Isso eu ouvi da boca do Ricardo Barros, né? Sentada com ele 5 dias antes, então, ele a falou motivação você já tinha entendido, já Sim, sabia qual era. Ele falou para mim. Ele falou, você vai ser cassada. Você atrapalha meus 4 deputados e os meus vereadores. Então, isso é o fim do mundo para mim. Aí eu olhei para ele e falei assim, mas não tem crime. Eu falei, eu não cometi um crime. Aí ele falou, a resposta dele assim, o Collor foi cassado por causa de uma elba. Né? Então, assim, foi o exemplo que ele me deu. Ainda ele falou assim, o Bolsonaro também vai ser preso e não tem crime. Ele já disse isso lá, em agosto. Eu fui cassada dia 27 de agosto.
Foi ali, dia 20 e pouco de agosto, ele já falou, Bolsonaro vai ser preso e o Collor foi. Tipo assim, não é o motivo. Não importa. Você atrapalha, então você está fora. Nós vamos te tirar. E aí, então, esse processo hoje é judiciário, né? Vamos falar os poderes. Sim. No judiciário, esse processo ainda está correndo. Está correndo, porque daí o Ministério Público de Maringá, que não é o mesmo promotor, é óbvio, né? Desde que me condenou. Só uma coisa para vocês que é interessante. Fizeram uma proposta para mim, o Ministério Público, lá no começo, de fazer um TAC. Né? Para que as pessoas saibam. TAC é termo de ajuste de conduta. A partir da hora que eu pago um TAC, na minha cabecinha, eu estou assumindo que eu errei. Então, eu não aceitei. Quando o Ministério Público propôs eu pagar só 3 mil na época. Falei, não, promotor. Falei, não, porque daí eu vou assinar embaixo que eu utilizava esse advogado. E eu não utilizava dessa forma que vocês colocaram. Você acreditava na justiça? Eu acreditava. Olha que tolinha, né? Eu sou muito tolinha, eu acredito muito, né? Mas isso é uma virtude, tá, Cris? Isso não é defeito. Então, eu não quis, poderia ter evitado lá atrás, né? Eu deixei correr e aconteceu isso. Daí o juiz de Maringá, né, sentenciou e nós recorremos, né? Tá aqui no Tribunal de Justiça, aqui em Curitiba. E algo até inédito, que tem um promotor que não é o mesmo, né? Condenou, fez um parecer, já destacou todas as nulidades desse processo, escreveu que é perseguição política, mas assim mesmo o juiz de Maringá, incrível, porque esse juiz especificamente, sempre costuma ir nas recomendações do MP, dessa vez não foi, e manteve a minha cassação. O promotor inconformado, ele está apelando para o Tribunal de Justiça. Então, eu estou apelando com o meu advogado. Então são duas? São duas, com o mesmo fato para a desembargadora, né, na mão dela. E o que esse processo tem o poder de mudar? A minha volta à Câmara de Maringá, como vereador. Cancelar a sua nulidade. cassação. Nulidade total do processo na Câmara. Sim, na Câmara. Volta a ser vereadora. Né? Então, assim, porque é raro a promotoria apelar para o Tribunal de Justiça. Eles dão parecer e daí o juiz acata ou não, né? E ali encerra a parte do MP. Né? Mas para vocês verem como é que realmente é uma injustiça. Ele enxergou a injustiça. Então, eu pretendo retornar em breve para a Câmara de Maringá. E como que você está com essa expectativa? Você está confiante? Você está achando que vocês vão conseguir reverter essa injustiça que foi feita? Como é que você está, seu sentimento? Fer, eu creio que vai, porque assim, quem me conhece lá em Maringá, segue minhas redes sociais, sabe que eu sou cristã e uma cristã de verdade, que eu brinco assim, que eu não uso Deus, eu não uso a palavra de Deus nos momentos, né? Porque isso aí, infelizmente, hoje Deus tá banalizado, né? Através da política. Muitos utilizam disso, utilizam da fé, utilizam da Bíblia, né? E não vivem, né? Então, como realmente eu pratico, eu prego o evangelho, né? Eu não só sento ali no banco e fico ouvindo, como eu prego o evangelho também. Então, assim, eu tenho uma fé e uma crença em Deus absoluta que no momento certo vai vir a resposta. Porque ele não me fez a mais votada da história de Maringá para sair pela porta dos fundos como os amiguinhos estão falando, né? Não, nós escorraçamos ela daqui, né? Então, Deus é perfeito nos planos dele. Então, falar assim, eu tenho um sentimento no meu coração, não tenho ódio, não tenho mágoa, nada. Eu tenho um inconformismo de saber o que o ser humano faz. A injustiça é doída, né? A injustiça machuca. Sim, né? O que eles fizeram ali, trocaram por cargos, né? Cada um com seus motivos, né? Dos vereadores. Ai, me perdoa alguns, né? Desculpa, não queria votar, mas você sabe que o meu partido, porque o deputado pediu, porque não sei o quê. Então, você ouvindo... Falei, mas você entendeu que eu não cometi? Não, eu sei que você não cometeu nenhum crime. Mas não dá, porque é o meu partido. Então, eu tenho um inconformismo de ver o ser humano, a que ponto que chega, né? Mas eu tenho uma tranquilidade muito grande. E eu sabia que a partir da hora que aquela porta, naquele momento, no dia 27 de agosto, se fechou, eu sabia que Deus ia abrir outra e realmente abriu, né? Hoje eu estou com o deputado Fábio Oliveira trabalhando e tudo, né? E ele consciente, sabendo que eu também estou na justiça tentando retornar para a Câmara. Mas, enquanto isso... Né? Eu tenho uma dívida com o povo paranaense agora. Eu tenho várias perguntas. Você falando, eu tenho várias perguntas. Então, como que você entra para a história como a mulher mais votada? Primeiro,
como você sentiu o acolhimento, não só de quem votou em você novamente, mas das pessoas que falaram assim, às vezes, Cris, eu não votei, mas eu tô vendo a injustiça. Como que você percebeu a população de Maringá te abraçando nesse sentido? Você surpreendeu? Muito. Isso é sensacional. É impressionante, de verdade As mesmo. pessoas enxergam, né? Enxergam. Teve uma comoção, inclusive, por parte da maioria do jornalismo sério de Maringá. Os apresentadores. Nós temos a imprensa marrom em qualquer lugar. Maringá também tem bastante. Né, que eu falo que tem os carneirinhos do prefeito, né, aqueles que sempre são pagos, né, mas tem alguns muito sérios lá que realmente eles se revoltaram. Os apresentadores, durante o ao vivo ali, eles falaram: vereadores, vocês não podem caçar mais votados, vocês estão pegando. É antidemocrático. Rasgando, é um ato né? antidemocrático. De mais de 7.531 pessoas, né? Que foi mais de 7.500 pessoas. Então, assim, isso daí teve uma revolta, uma comoção. Né? E eu falo que eu acho que a busca pelo poder vai emburrecendo com o tempo. Então, eu vejo lá os poderosos já bem mais velhos, já de carreira, de casa, vão se acomodando e eu vejo um emburrecimento da parte deles. Porque, automaticamente, eles estão me jogando para... muito mais para cima. Acima, um degrau acima. Então, hoje, tem assim pesquisas para desespero, né, do Ricardo Barros, eu cotada como a nova prefeita de Maringá. Olha o desespero. Então, porque, é claro, né, a gente vê assim, Bolsonaro chegou à presidência, mas a facada ajudou. Claro. Sempre. Pessoas que não te conheciam, talvez, antes. Com certeza. E passaram a saber quem você é. Quem não, porque não é questão de que aí se o Paraná te viu, né? Né? Isso. Não é vitimizar, não é só Maringá. porque eu não sou vítima mesmo. Não sou vítima. Sim. Mas eles veem realmente uma injustiça. E o povo tende a abraçar quem está sendo injustiçado. Claro. Isso é nosso, do ser humano brasileiro. Tem e aí você sentiu né? isso no dia a dia, indo comprar um pão, indo fazer um mercado, as pessoas no dia -a viam para falar com você no cotidiano. É impressionante, não tem. Eu continuo, tira foto, eu falo, mas tô caçada, eu brinco, mas tô caçada. Não, você fez história, eu tenho orgulho, né? Ai, você pegar minhas redes sociais, quem acompanha tudo, vê que realmente a população fala, tô com você, tudo. Então, eu falo assim, se eu for sair para vereadora novamente, esse número de 7 mil, quem sabe eu quebro o recorde, porque já é o recorde de Maringá. Próprio recorde. Mas, na verdade, a gente pensa agora, por exemplo, pro Paraná ou federal, o que for, né? O que eu falo que eu tô no novo, não saio do novo que me aguente, porque eu não vou sair do novo. Então, eu tô à disposição pro próximo, pro o que vier, né? E com isso que eles estão fazendo, esse emburrecimento deles, essa cegueira, porque ali de não na imaginar, Câmara, né, que assim eles vão fazer uma tentativa de te tirar do jogo e acabam te deixando muito maior dentro do próprio jogo, né? E na Câmara mesmo, né? Eu bati de frente ali com o presidente da Câmara, que é o Mário Sokawa, que no final desse mandato ele vai completar 32 anos sendo vereador, né? Então, ali condenado em segunda instância no maior esquema de corrupção de Maringá, né, que conheceu o Ejário Janotto, Pauli, que eram nomes que, né, o Pauli, que era o secretário da Fazenda, chegou a ficar preso na época. E esse vereador, que foi presidente da Câmara seguidamente, foi condenado em segunda instância. Só que levou quase 25 anos para ele ser condenado. E quando foi, eu verbalizei e eu estava ali para isso, né? Então, ali, eu bati de frente e bato, Lorena. Você tinha que assistir lá um dia, uma Eu já vi, animado. Animado, porque não tem que abaixar a cabeça. Eu falo, você está certa, né? Você tem certeza daquilo, do que é certo, do que é justo, do que é correto. Vai ter medo de falar? Mas aí eu vou até trazer uma fala de uma referência fora do mundo da política da Leila Pereira, presidente do Palmeiras de futebol. Porque se é um homem que é firme, que tem posicionamento, que se argumenta, as pessoas olham, ele sabe o que quer. Esse homem, ele tá preparado. Se é uma mulher, ela é barraqueira, ela é histérica, ela é briguenta. Tá faltando um homem para essa mulher, ela tá muito sozinha. Então, assim, essa diferença no tratamento, a gente tem que tomar cuidado de não repetir que você é briguenta. Não é uma questão de ser briguenta, é uma questão de uma mulher bem decidida, bem informada, que tem coragem de se posicionar. Isso tem que ser uma inspiração para outras mulheres, né? E não te taxar como a gente já é taxada na história de uma forma geral, né? Então, o seu posicionamento, ele é firme, ele não é histérico. Cris, desde logo fica a nossa torcida, tá? Para que dê tudo Com certo certeza. nesse processo, que você volte a ocupar o papel que você foi eleita para fazer.
lá na Câmara de Maringá e que você alce voos mais altos e alcance tudo que Deus planejou para você. Amém, amém, eu creio. Conta pra gente um pouco como que você entrou pra política. Como é que você já tinha essa vontade desde sempre? Isso foi uma coisa que surgiu de repente na sua vida? E o novo? O novo. A gente tem uma pergunta, né, Fê? Você é de qual time? Do time que sempre se viu na política, era dos diretórios acadêmicos de escola, faculdade? Ou você falou assim, que política? Não, jamais. Aí quando alguém falou, você tem tudo pra ser uma boa política? Aí você falou, daí o bichinho será? Aí a pessoa aluga um triplex na sua cabeça, né? A segunda opção. Eu sempre falei que eu odiava política. Lá, durante a minha gestão lá como vereadora da primeira, né, não agora, que não deu muito tempo, eu fazia uma live toda quarta-feira, respondendo as perguntas da população. Durante 1 hora, eu pegava meu almoço e fazia live. Então, ali eu deixava muito claro, né, sempre, muito transparente isso daí. E já tinha contado. Eu falava assim, política eu abomino. Eu não gosto de política. E nessas lives eu falava, gente, não entrem tarde para política como eu entrei. Eu entrei muito tarde. Tô com 51, tá? Já sei, vocês vão falar, não parece, não Cris. Não parece. Na Gabriel, política ainda. ainda. Gabriel. 51. Eu entrei, ou seja, 5 anos atrás. Muito tarde, né? Que a gente tem que... Mas eu falava que não gostava. Entrou a pandemia, tá? O que você fazia nessa época, Cris? Eu trabalhava como apresentadora de televisão. Fui por quase 18 anos, né? Os últimos 4 anos até eu estava na Rede Massa, com um programa meu. Né? Eu pagava horário, né? Pagava cinegrafista, tudo. O programa era meu. E eu gravava para o comércio. Então, meus clientes, eu tinha que estar com o comércio aberto. Né? Eu tinha programa gastronômico, que eu ia nos lugares, visitava restaurantes, né? Era um programa não era jornalístico, tá? Era realmente de entretenimento e opções lá de Maringá. No geral, foi sempre nessa base. Quando entrou a pandemia, o prefeito de Maringá, na época, que era Ulisses, com um caso de Covid, ele fechou o comércio. Tanto que Maringá virou notícia. Foi a primeira cidade do Brasil a fechar as portas e a última cidade a abrir as portas novamente. Foram 90 dias de portas fechadas. O comércio em Maringá, ele matou muitos empresários, não de Covid, mas economicamente. Então, quando ele fechou, ele me quebrou financeiramente. Porque o meu programa... Acabou seu programa. Acabou o programa, entendeu? Aí eu comecei com um vídeo, com desabafo, eu dei o nome. Fui pra rua e, na época, o presidente Bolsonaro tinha dado uma declaração no dia. Quem tem saúde vai trabalhar. Quem tem comorbidade, fique em casa. Porque nós não vamos morrer só do vírus, nós vamos também, economicamente, vai matar. E eu fui falando isso. Prefeito, abra a cidade. Quem tem saúde, continua. Né? E vamos tocar. E começou desabafo 1, desabafo 2. Tipo um quadro. Isso nas suas redes sociais? Só no meu Facebook. Nem no Instagram, na época, eu colocava. Só no Facebook. Aí, no terceiro, como as pessoas já conheciam o meu rostinho, por causa da televisão, começaram a vir a cidade virada do avesso com aquele prefeito. Realmente, por causa desse vírus no Brasil todo, o mundo inteiro não sabia como fazia. Todo mundo com medo de tudo, né? Sim. Os funcionários públicos começaram a me mandar denúncia do caos que estava na prefeitura. No terceiro, quarto vídeo, eu já comecei a denunciar coisas erradas da prefeitura. Inclusive, um barco do nosso Parque do Ingá que um secretário deu para um amigo que foi parar no Ministério Público. Eita! Entendeu? E eu comecei a falar, mas tudo com prova. Você tem prova, Lorena? Tenho, Cris. Então, toma aqui, me manda. Aí eu falava. Ah, legal. Entendeu? Porque mesmo você acabou virando pro jornalístico investigativo. Foi, eu não tinha nada pra fazer. Quem mandou o prefeito fechar a cidade? A culpa foi toda dele mesmo. Ele acabou com o meu... Mas legal que a população confiou em você desde o começo. Foi. Aí os funcionários públicos, né, mas principalmente da área da saúde, da educação, começaram com aquelas denúncias e eu com provas. Nessa época eu respondia uns 10, 12 processos, todos improcedentes, porque eu tinha provas do que eu estava falando, né? Eles faziam para incomodar mesmo, né? Para te desestimular, exato, né? Desestruturar, né? Então foram arquivados. E foi assim. Então, ele virou algo que, na época, as pessoas falavam assim... Nós esperavam mais do que a novela da Globo. O próximo vídeo da Cris. Era assim. Então, não vai ter hoje? Não vai ter. Tanto que eu fiz 83, 84 desabafos. Caramba. Vídeos. Em quanto tempo? Eram vídeos de 10, 12 minutos, você falar, não prende a pessoa. Não. Né? Não, são hoje em vídeos dia, curtos, né? E daí eu fui começando a falar, daí eu odiando política.
Aí o Homero Marques, deputado na época, um grande amigo, eu falo que, né, que é uma pessoa, né, que está no Novo, né, uma pessoa ele que é sensacional, né? e é uma referência realmente de um político honesto do que é, abrir Que mão esteve de ao um seu cargo lado, público, sim, o tempo né, inteiro, por causa né? de abriu mão, né, do Tribunal de Contas, né, por conta de honestidade. Ele me liga. Ele falou: Cris, não vou mentir para você, eu não vi todos os teus vídeos, eu vi alguns, mas tá todo mundo me falando para eu chamar você para ser candidata a vereadora. Eu falei: Homero. Eu falei: você me conhece? Eu falei: eu odeio política. Eu odeio. Eu não sei fazer política. Ele falou: o que você está fazendo nos vídeos é política. Eu falei: não é não, só estou mostrando os erros de Maringá. Ó, aí já fica um exemplo para quem nos assiste, que fazer política não é só ser eleito. Sim. Né? Não, Começa muito não são antes leis, disso, né? Não são leis. É, muito antes. É você, né, atuar no teu bairro, né? E onde tá com você os está. olhos abertos, né? Sim. Porque... Aí era o último dia para você se filiar. Era o último dia. Não. Ele, na época, ele estava no PROS, daí ele tinha 2 partidos ali com ele, eu entrei no PSC, que acabou, né, o PSC. E ele falou: Cris, é o último dia. Eu falei: não, Mero. Falei: de jeito nenhum. Ele falou: Cris, é o seguinte, você me manda os documentos, nós vamos te filiar. Depois você pensa. Eu estou em Curitiba. Era uma sexta-feira. Ele falou: terça-feira eu estou em Maringá. Eu falei: porque eu tenho 2 perguntas para você. 2. Só 2 eu quero saber. Para eu saber se eu saio ou não. Isso foi no final de abril. Foi por conta da pandemia, esticou ainda o prazo para você se filiar, né? Tá. Então foi, acho que começo de maio, alguma coisa assim. E isso já tinham me procurado antes, tá, Fer? Outros na época, o vice-prefeito da época. tudo você falou, essa é uma não. pergunta. Partidos Pela já sua, tinham me pela sua procurado. relevância na TV, às vezes você era uma Sim. pessoa interessante não pelo seu posicionamento, mas pela sua visibilidade. Sim, Ele que talvez pode trazer de votos, talvez né? ele tenha sido a primeira pessoa a enxergar o conteúdo, a Exatamente. pessoa política em potencial que estava ali, Exatamente, né? porque outros partidos já tinham me procurado. Inclusive, o vice-prefeito da época, né, para me trazer para o partido. Falei E que era você mais fácil. falou todos não para todo mundo. Não para todos, era abominável. Ainda falava nos meus vídeos: imagina, o fulano me chamou, mas não entro, não E o bom entro. que ela Ele põe, quer né? que eu pare de falar. Não, pelo amor Gente, de vocês Deus. não sabem o que aconteceu. Não, eu falava, pelo amor de Deus. Sim. E daí o homem falou: ó, me manda os documentos, terça-feira eu tô aí. Realmente, ele me procurou e eu tinha 2 perguntas só. Falei: quantos assessores um vereador de Maringá tem? Ele falou: 4. Eu falei: quantos desses serão indicação suas? Aí ele falou: nenhum. Os 4 serão indicações suas, é o pessoal da sua confiança. Aí, porque eu Que sabia já é uma grande Já diferença. sabia como funcionava ali. Exatamente, né? Porque aí eu falei: e votação? Eu voto pela minha cabecinha, ainda brinquei meio doidinha de vez em quando, ou é o partido que vai determinar? Ele falou: é você, não é o partido. Falei: então vamos entregar para Deus, vamos orar. Falei para ele desse também, falei: vamos orar, porque nós temos tempos ainda. Estou filiada, né? Então, de repente, né? E foi realmente. Daí, na minha igreja, a pastora entregou, quando falou assim, que era muito nítido, né? Que eu ficaria conhecida em Maringá, de norte a sul, leste a oeste. Mas isso Ela lá em falou abril, isso com você? É. Mas Uma sem palavra muito forte. Ele falou assim, e mostrava uma cadeira alta, uma cadeira de autoridade, né? Foi muito isso, tudo nessa época. E tudo foi confirmando, Foi. né, para Nossa, você. que forte. Você ficou muito Sim. emocionada quando você viveu. Aí eu falei: Você deve falou- ser a resposta, né? De Deus. Tava perguntando, Deus respondeu. Respondeu. Ele E costuma foi- responder, viu? Pelo que a gente tem Costuma. escutado aqui. Responde. Claro. Você tem E que estar assim atenta. que- Estando atenta, você percebe. E aí que eu fui com a cara e com a coragem mesmo, né? E já sem eleita. dinheiro, fui eleita. Da primeira vez, nunca na vida, né? Tinha tentado, nunca tinha sido afiliado. Aí fui eleita. E o Homero cumpriu. O As Homero, promessas o que ele Homero fez pra você cumpriu, antes. jamais indicou ninguém. Isso Olha aí era... só. Naquele ano, ele saiu, tentou para ser prefeito, né? Em Maringá. Infelizmente, né? O Ulisses foi reeleito, ele acabou não dando certo. Mas seria um excelente, né? E o que gestor. você percebeu de diferença da sua primeira campanha para a segunda? Porque na segunda você já estava mais calejado, assim, né? De entender como é que funcionava ali dentro. A segunda campanha Você acha mais fácil ou mais difícil? Então, para mim... A reeleição. A reeleição, eu acho que deveria ser mais fácil, porque você mostra o trabalho, e as pessoas já viram realmente, né? Mas eu não consegui fazer campanha, porque eu estava passando por um processo de cassação. Eles me tem isso cassaram ainda. esse ano, mas o ano passado, nas vésperas da eleição, eu estava também... Eles já tentaram tirar o ano passado, para que eu não retornasse. Então, assim, eu tive... De verdade, eu tive uns 9 dias...
Foi 9 dias que eu peguei cabo eleitoral. E eu tive era no domingo, sexta e sábado, ou quinta e sexta, teve 2 dias que eu contratei caminhonete, para eu sair nos bairros avisando que eu não estava caçada. Porque os inimigos avisaram que eu estava caçada. E aí eu tive que sair nos bairros avisando, não, estou caçada, volta. Não. Você trabalhou contra a desinformação. Então, mas aí você já estava no Novo. Aí eu já estava no Novo. Tá, como é que você chegou no Novo antes? No Novo, quem entrou primeiro foi o Rafael Rosa, que era vereador junto comigo na gestão, né? O Rafael estava no PROS junto com o Homero. O PROS também terminou, né? Aquela junção que faz do partido, né? E daí o meu também, né? O PSC acabou. Na verdade, foi pro Podemos, né? Que fizeram aquela fusão e foi pro Podemos. Pro Podemos, eu sabia que eu não ia, que eu não queria. Por quê? Na época, em Maringá, o Podemos estava na mão do irmão do prefeito, do Ulisses, na época, era o prefeito atual, né? Do ano. Então, eu não iria, era grupo político separado. Tá. Aí eu fui, daí o Rafa, né, fez o convite para ir pro Novo. Mesmo assim, eu falei, vou orar. Gente, eu oro pra tudo. Aí eu fui... Tá certo? Final de janeiro do ano passado, né, no caso, eu fui pro... Do ano passado? Deste ano. Este ano que foi... Não, ano passado foi a eleição. É porque você viveu muita coisa em 2 anos. Parece 10 anos. Duas cassações, né? 2 processos de cassação, né? Uma cassação com 2 processos. A sua vida é daquelas com emoção, entendeu? Eu fui conversar com o Ricardo Barros. Eu fui conversar com ele para saber se o PL, porque era um partido de direita, vamos falar assim, que na minha cabeça ali, que graças a Deus, né? Porque hoje a gente vê misericórdia, né? Como que desencaminhou muitos, né? Mas na época eu queria saber se o PL iria estar com ele, né? Para estar à frente da PL Mulher, tudo, porque depois, agora, né, para cá que a Fernanda entrou, mas não tinha essa coisa do Mulher do Novo. Vocês que estão tacando fogo. Então, na minha cabeça, quem saiu ali... Aí o Ricardo falou, olha, não sei como vai ficar ainda, tal, mas ele me ofereceu um outro partido. Mas aí eu tinha que estar amarrada com ele. Falei para ele, vou orar. Orei, mas me fechei meu coração ali. Aí muita gente falava para mim, Cris, mas se você se você estiver com o Ricardo Barros, você vai deslanchar. Eu falei, depende o que é o deslanchar para as pessoas, né? Depende minha cabeça no travesseiro. Exatamente. Né? Então, eu pensei, falei, não. Aí eu falei pro Rafa, né? Eu tenho uma paz com o Novo, né? Aí fui nas reuniões, tudo. Vi como é que era, né? Realmente, a ideologia. Para mim, ponto principal tinha que ser de direita. Entendeu? As pautas que eu já lutava, né? Contra aborto, drogas, liberdades, gênero, né? Tudo isso aí, para mim, era muito claro que tinha que ser. Então, eu encontrei no Novo, realmente, né? E me abraçaram. Aí, o Lucas, que é o presidente, já era o assessor do Homero na época. Então, assim, eu fui vendo rostinhos que eu já convivi em Maringá, né? Então, e que te deixaram mais livre, assim, para fazer a política, né? Uma política mais... sem amarras, sem os pré-acordos, assim, que deixariam você. E você acha que essa experiência sua de ver que se você não tá no jogo, você pode sofrer muito mais, isso te fortaleceu para ser ainda mais fiel aos seus posicionamentos? Ou você falou assim, não tem como. Se você não entrar no jogo, não funciona. Não, Você saiu ainda mais... fortalecida a ser fiel aos seus ideais. E crente no que eu fiz é certo. É certo. Não tem um minuto. Eu não tenho um minuto na minha vida de arrependimento, Lorena. De falar, meu Deus, se eu tivesse junto com o Ricardo, se eu tivesse tava tranquila hoje, com o fulano, né? estaria no poder. Mas é que as pessoas veem a vida terrena, né? Então, a gente, quando conhece um pouquinho da Bíblia, não precisa conhecer tudo, não. A gente vê que isso aqui é passagem, né? Nós estamos de passagem. Então, o que eu quero? Né? Eu quero a eternidade ou eu quero a vida boa aqui? E isso buga um pouco a cabeça, né? De quem não crê. Porque como é que você explica para as pessoas que para você não faz sentido aquilo que ele está te oferecendo? Não. Então, assim, não é para isso, não é esse o meu propósito, não é para isso que eu tô na política, não é para isso que eu faço nada na minha vida. A qualquer custo. Eu não quero estar a qualquer custo na política, vendendo a alma. A pessoa não sabe nem como lidar com você. Porque a moeda que ele usa não vale nada no seu, né, para você. Então, tanto que eu me candidatei a presidente da Câmara, né, para ser a presidente da Câmara, eu tive 2 votos, o meu e do Daniel Malvese, que é do Novo.
né? O Mário Sokawa, no caso, teve o restante, os 21. Com orgulho, ele falou que teve 21 votos. Não. Agora, recentemente, caiu a casa, porque uma vereadora ficou brava lá e contou que trocaram por cargos. Acabou verbalizando na tribuna, né? Então, assim, eu tive só 2 votos. Que vergonha pra ele. Mas o Daniel foi de graça que ele votou em mim. Tem muito mais valor, Que acredita, gente, pra é. mim. Você entendeu? Então, assim, acabaram derrubando a casinha um do outro lá agora, recentemente. Porque mostrou, né? Tudo troca, gente. Uma hora caem as máscaras, né? Então, assim. eu não me arrependo, não. E como que foi pra você, no seu âmbito familiar, assim, passar por tudo isso? Assim, a gente tá falando da Cris Lauer, pessoa pública, a PJ pro mundo, e a pessoa física? Como que você se sustentou mesmo? Acho que a sua fé é o primeiro ponto de longe, dá pra ver claramente que é onde você se recarrega. Essa é a minha pergunta. Onde você, depois de ter enfrentado isso 2 vezes, como foi acordar no dia seguinte ainda com esse sorriso seu, com essa energia astral sua? Porque quem te vê não fala que você já passou por tanta estrada cheia de pedra. Como que você ainda se mantém essa pessoa com luz mesmo, né? Não se rendeu às trevas. Não. Obrigada pela luz. É na base da oração. Eu brinco que eu já tô com um calo no joelho. É oração. É oração. E eu acho lindo isso, assim, de que a gente tem a obrigação de pregar a palavra de Deus. E eu falo que ele é muito na minha vida. Ai, porque tá sendo fanática. Não, é porque ele é na minha vida. Tanto que... Antes da direita, amiga, antes do partido, ele já estava na sua vida. Ele não chegou em 2020. Muito. Aliás, ele me levou na política, que é muito nítido para mim que é um propósito de Deus. Sim. É um propósito de Deus. Eu sou a favor de cristãos na política. Eu sou contra pastor na política. Isso é uma opinião minha, tá? Sim. Eu falo que pastor, quando vai... é que ele já está sem ovelha. E eu acho que é muito fácil. São outros Na papéis. política, você é muito fácil para você se corromper. Você tem que ser muito forte. Você tem que ter, sabe, teu foco, teu alvo em Deus muito sério. Um cristão, apenas uma ovelhinha, se ela errar e entrar no jogo, entrar no sistema, entrou um problema dela, um pecado dela. Um pastor, ele derruba uma igreja. A responsabilidade é muito séria se ele se corromper. Por isso que eu sou contra, tá? Agora, cristão tem que ter mesmo. Nós temos que ter Deltan na política, cristão. O Fábio, que eu estou hoje com ele, né? O deputado estadual, cristão. Isso nós temos que ter, né? As pessoas têm um pouco de dificuldade, né, Cris, de entender. Falar, não pode misturar a religião com a política. Mas o político não se distancia de tudo que ele é para atuar como político. Ele vai com toda a bagagem que ele tem, né? Com suas crenças, com suas histórias, com tudo que envolve a vida dele. Não tem como você separar o homem da crença dele. Então, assim, se nós temos atuação política de cidadãos, nós temos que ter pessoas ali que são cristãs. Né? Assim, muita gente acha que você não pode, né, proferir a sua fé ou falar sobre a sua fé enquanto você é um ser político. Mas eu concordo com você que tem tudo a ver. Que o cristão tem sim que atuar politicamente. Não tem como não fazer. A nossa política hoje nacional está no pé que está justamente porque quem coordena não tem... A palavra Deus, se eles puderem frear tudo, vão frear. Não presta então, contas, mostra, né? Exatamente. Para algo maior. A gente vê, né? Eles... prestam culto, eu falo, para outros deuses, né? Tudo assim. E a gente hoje, que é proibido, nós que somos... né, ficamos amarrados, né, sem poder falar. Igrejas que estão sendo, né, não pode fazer uma vigília, você não pode mais nada, né? Eles estão tentando proibir tudo isso daí. Mas eu acho que a questão é essa, é uma dificuldade de lidar. Porque o cristão não é controlável pelo sistema com as moedas que eles têm. Então, o cristão assim, de verdade, que eu falei, né? Porque mas eu também estou falando disso. Então, assim, o que os políticos querem para manter o sistema funcionando do jeito que sempre foi, tem que tirar essas pessoas do tabuleiro, senão... E tanto que, assim, eu tenho uma amiga que ela falava para mim, Cris, se você for caçada, qual é o seu plano B? Isso é fato. Qual é o seu plano B? Eu falo e repito, eu não tenho plano B. Porque o meu plano A é Deus e ele não falha. Nunca, né? Caçou. Mas eu tenho uma tranquilidade que ele vai ajeitar as coisas e tem um propósito. Tem um propósito na vida. Mas, Cris, você tem que ter um propósito, tem que ter um plano B. Eu falei, não tenho plano B, Deus não falha. Creia. Eu falo para ela, creia. Né? Mulher de pouca fé. Você entendeu? Creia. E é assim que faz. Então, essa condução sua por esse processo foi
totalmente Deus. Assim. A família, eu imagino, também, né? Eu sou filha única, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos, então é só eu e minha mãe. Sim. Minha mãe completou 90 anos mês passado. Tá lúcida, tudo entende, sofreu com isso, Óbvio. né? Porque Sim, coitada. É. E a injustiça Mãe, dói, né? a Mãe. justiça dói. E sabendo que não tem nada de errado. Então, assim, requer hoje cuidados 24 horas, né? Porque já não ando sozinha, tem algumas limitações. A cabecinha tá boa, mas o físico já não vai mais, né? Então, tem uma preocupação. E todo mundo falava, tua mãe e tudo. Eu falava, Deus está cuidando de tudo. E não desamparou, nem um dia, nem eu. Chegaram até a falar, amigas minhas falaram assim para mim, vamos fazer uma vaquinha. Claro que tem um valor, tem uma coisa financeira. Né? Eu tenho minha mãe para sustentar. É através de mim que mantenho ela viva e bem cuidada, com cuidado 24 horas, que ela precisa, não é luxo. Eu sou filha única. Se eu parar para cuidar, né? Eu não trabalho. E daí não tem ganho. Né? Então, vamos fazer uma vaquinha online. Eu falei, de jeito nenhum. Deus vai. Realmente, abre a porta no trabalho, tudo, né? Eu quero. E, aliás, eu tenho aqui no final, eu mostro para vocês. Eu tenho uma mensagem do prefeito de Maringá, do Silvio Barros, assim que eu fui cassada. Eu fui cassada, ele mandou uma mensagem. Que ele sentia muito por eu ser cassada, sendo que eu pedi para ele, não faça isso, né? E como ele poderia me ajudar por conta da minha mãe. Aí eu não respondi, daí eu dei uma entrevista coletiva no dia seguinte. Da entrevista, ele falou, bom, cada um fala o que quer, tal, não sei o quê. Daí ele falou, mas estou me colocando à disposição novamente. Eu quero te ajudar. Aí eu respondi para ele, eu só queria cuidar da minha mãe com a dignidade do meu trabalho. E morreu por aí. Você entendeu? Então, assim, o que ele pensou... E da sua reputação, porque isso tem um impacto a longo prazo na sua reputação também. A gente não está falando só de não ser remunerada como... É porque são muitas camadas, né? Porque você foi eleita, trabalhava porque foi eleita, não porque foi colocada. E você faz parte dessa história política, assim. Então, te tirar disso, tirar o salário, não porque... o xadrez, né, de te tirar. Não, é porque você foi eleita, você estava ali, você conquistou isso. E aí, esses 4 anos de trabalho seu, você acha que você foi mais madura para o segundo? Fui, bem mais. Você acha que você já falou assim, não, tá, agora eu entendi como é que esse jogo é jogado. Assim, você acha que no primeiro mandato você ainda estava com muita ilusão? Assim, às vezes a gente entra com muita ideologia, assim, eu vou fazer. E tem decepções pelo caminho. Aí a hora que você Total. entra, você fala, ixi. Total. O buraco é mais embaixo. Assim. Eu já tinha mudado muito em relação... Até durante os 4 anos, né? Eu brinco que se eu fosse da época da Bíblia, eu ia ser Pedro, o estouradinho, o nervosinho, né? Pedro era o irritadinho. Porque, então, eu já estava vindo, assim, sem comprar todas as brigas. Eu brigava demais, quando eu comprava briga pelos outros, não era assim, entendeu? Me doía, me dói demais a injustiça. Mas tem certas lutas que não são nossas. Sim. A pessoa também tem que passar. Então, isso foi me dando, né, o amadurecimento dali do trabalho, vendo, né, um desgaste, às vezes, muitas vezes, que eu tinha com algumas pessoas, alguns setores... Simplesmente porque eu queria ajudar, mas não era uma luta minha. Você entendeu? E a gente sabe que cada um tem, de repente a Fernanda tem que passar pelaquilo, não é a Cris que tem que pôr a mão naquele momento. Né? Então eu fui entendendo, isso foi um amadurecimento. Até porque isso às vezes fortalece a própria dignidade da pessoa de conseguir passar por aquilo. E se ela não passa, ela não se fortalece. E às vezes a gente pode não entender os planos de Deus nesse nível, assim. Eu quero que os pontos se conectem agora. Eu quero entender agora por que eu tô passando por isso. E também você não tem nem braço para fazer todas as frentes, né? Você tem que escolher o que realmente você vai focar. Atuar. Então, eu já tinha visto. Teve uma decepção, sim, de ver que um vereador sozinho não faz nada. É fato, a gente acha que entra querendo ajudar Maringá, né? Mas cada a cidade, né, que estiver, e não é dessa forma. Né? Os caminhos aí continuam, por exemplo, ali eu vi muitos projetos meus, eu mexia muito com a causa do autismo, né? Uma série de coisas ali, e os meus projetos já eram barrados na própria CCJ porque eram meus. Não interessa que vai prejudicar, por causa da assinatura. Não importa o conteúdo. Então, a gente vê que realmente isso daí... Então, eu tive uma luta muito grande ali. Porque eles sabiam da minha popularidade, então eles tentavam barrar, os 4 primeiros anos, tentaram barrar quase todos os projetos. Eu tive diversos que eles votavam na primeira, a gente já nem cantava vitória, porque na segunda discussão eles votavam contra. Era para dar um gostinho de vitória, na segunda eles se juntavam todos e votavam contra. Então, assim, foi uma luta. E eu acabei ficando só como vereadora
com o salário só de vereadora por opção. Porque daí, quando a pandemia terminou tudo, eu poderia ter voltado para a televisão. Né? Daí veio a política, como eu ganhei, eu quis ser realmente. Dar o seu melhor Porque naquele... eu subi ali no meu discurso na frente dos vereadores, na maioria que estavam lá, eu falava para eles, eu falei, isso aqui para vocês é Mary Kay, é segunda renda. Entendeu? Tinha muitos que só iam na terça e quinta, no dia da sessão. Né? Eu utilizava o Mary Kay como sabe a pessoa que tem um emprego, mas tem lá, né, o livrinho com algumas promoções ali, que é a segunda renda. O que significa? Então, eu quis ser ali o tempo full time, né? E tempo integral. Qual projeto seu você mais se orgulha, assim, de ter conseguido, de ter feito nos 5 anos, né? Porque esse ano foi muito complicado. Esse ano esse não, não deu, não. Começaram em maio, né, com o processo, né? Não deu nem tempo. Agosto acabou. Acabou. Mas foi maio, tempo quando eles recorde. já entregaram comecinho de maio, né? Entregaram a denúncia e dali já foi barrado tudo, as minhas... Então, qualquer iniciativa tua nem já adiantava, nem né? Nós tivemos vários projetos. Teve, principalmente o que eu falei do autismo, né? Foi aprovado uma lei que é de minha autoria para que desde que a criança chegue na UBS, né, que seja obrigatório passar por um teste. Né? Não é um diagnóstico do autismo, mas ele já dá um sinal de alerta, entendeu? Para poder encaminhar. Pergunta se está fazendo as UBS. Não, né? É outra coisa que eu tenho que pedir para que seja que cumprida, falta né? Fiscalização ali nesse ponto. Falta fiscalização. Tem dos idosos, assim, tiveram vários, mas eu acho que o principal que as pessoas, que é um foco ali meu, eram as denúncias que chegavam para nós, né? Então foram A pauta da fiscalização era muito 23 forte. denúncias entregues no Ministério Público, né? E tem um que continua correndo agora, de funcionários fantasmas na saúde, né? Eu que entreguei a denúncia. Então eu tinha 2 advogadas, né, no gabinete. Bem técnico, né? Exatamente, porque o nosso foco era esse. Eu tinha um mídia, né, 2 para realmente focar no jurídico e uma que atendia toda a parte da população. Eu brincava que era minha Sasuke, né? Todo o pedido, tudo ali, né? E eu inteirada em tudo, porque eles brigavam comigo, as minhas assessoras brigavam comigo, porque a maioria, quase 99% dos gabinetes tem um celular, que muitas vezes a pessoa acha que está falando com o vereador e eu o assessor, né? E eu nunca tive esse celular. É o meu celular, que é o número de todos. O meu pessoal Ou seja... é o número para Maringá. Imagina o telefone da Cris, dia 28 de agosto. No dia 27, até hoje eu tenho ainda, foram quase 1000 WhatsApp que eu recebi. Fora os direct, né, daí da coisa. Mas quando apareceu ali, estava em 900 e tanto WhatsApp sem resposta. Olha só. Né? Eu tive um choro doído, um choro da alma, da injustiça. É claro. Não de um desespero de que eu vou fazer da minha vida. Isso não. Essa preocupação Isso nunca porque tive. você já entregou em quem sabe quem te conduz, né? Que é Deus. Isso aí tá... E lá acho que irritava muito eles, né? Porque que você falou do sorriso, não é falso. Eu tenho uma alegria de verdade 24 horas. Eu falo, então não... Aí eu descia, eu fazia uma dancinha na rampa de sexta-feira, já estavam acostumados, né? Os meus seguidores, né? Já estavam acostumados a ir embora com a mesma música tocando durante 4 anos lá. Embora, assim, tipo, eu colocava assim, né? De consciência tranquila, mais uma semana finalizada, né? Então, assim, é uma alegria genuína, de verdade Sua mesmo, né? É minha, porque não tem... E considerando a gente falou, né, do processo que você está esperando, mas quais são os seus planos para 2026? A gente está falando... Vamos considerar que o processo foi vitorioso, deu tudo certo, a cassação foi anulada. 2026, quais são os seus planos eleitorais? 2026 Em primeira mão, Cris Lauer afirma que... Olha o nosso furo. É o nosso furo, né? Eu brincava nos meus vídeos, eu falava assim, vocês estão querendo tanto que daqui a pouco o Novo vai lançar eu para governador, nós vamos ganhar. Tá muito, né? Olha só. Chiquíssima. Por que não, né? Mas eu estou à disposição realmente, né, do partido e é o que a gente quer, ir para deputada, né? Federal, estadual, isso aí o partido, né, vai ver. Mas onde encaixar. A questão agora, porque realmente eu acho que toda a minha maturidade, vamos falar, que eu adquiri nesses anos ali, né? Teria que ficar mais só um mandato como vereadora. Não, eu já peguei tudo rápido. Já vem com uma bagagem bem robusta. Bem intensa. Já sei como é que funciona, né? E aprendi muito de como não fazer.
Sim. né? Que a gente às vezes não é só aprender a fazer, Com não. certeza, O não fazer, é. né? Então, assim, eu quero contribuir realmente, quero ajudar o Paraná. E é legal você falar isso porque mostra que você não desistiu da política mesmo Não. tendo sofrido. Porque você poderia ter a opção de falar assim, realmente, ó, a crise de 2019, 2020 que eu odiava era que estava certa, mas você não desistiu. Isso te deu mais, dá pra ver, sangue no olho, assim, entendeu? De continuar lutando por Maringá, Paraná, Brasil. Eu entendo isso, tenho dentro do meu coração. É um propósito de Deus. Então, o momento ele que eu for colocou, né? sair da política é quando ele tirar do meu coração essa vontade. Como ele conduz minha vida. Então, é assim, não... As pessoas falavam, muitos, até vereadores lá na época, assim, eu não sei como é que você aguenta tudo isso. Alguns que eram a favor, tinham colegas lá dentro, simplesmente votaram por questões... Jogo. Né? Exatamente. Então, perderiam. Porque eu vou perder, meu bairro vai perder, porque não sei o quê. Mas gostavam de mim. Tinha alguns. Não é todos que odiavam, assim. Também. Eles falaram, não sei como que aguenta. Porque daí, como eles têm, no geral, Porque às vezes a pessoa pensa, mais fácil desistir, sai fora. a Vai viver imprensa marrom, 24 horas batendo, né, em mim. Com as piores coisas, né, que eles colocam, né? E eu, pra mim, de boa. Olha Podem só. falar. Cris, aproveitando assim toda essa tua experiência, a gente está no final do nosso tempo, infelizmente passa tão rápido, Passa né? A muito. gente não tinha tantas coisas para te perguntar. Mas a gente, esse podcast do N Mulheres, ele é voltado para mulheres que querem se inspirar com a atuação política de outras mulheres como você. Então, a gente queria que você deixasse um recado para essas mulheres. Algumas que ainda não participam da política ou que não têm coragem para sair candidatas. Deixa um recadinho para a gente sobre a participação feminina na política e o que você tem para dizer para essas pessoas. Que responsabilidade, né? Mas eu diria para as mulheres que é necessário que mais mulheres entrem na política. Realmente, não é diminuindo os homens, mas nós temos um olhar, nós temos uma sensibilidade maior do que os homens. Nós temos, assim, um olhar, tanto, né? É diferente, não tem como. Mãe, né? Tudo aquela coisa assim. Então, assim, nós temos uma sensibilidade. Mais mulheres. Não deveria nem ter essa história no partido, ter as cotas. Mulher tinha que entrar, assim, por Sobrando, livre. né? Sobrando, né? Não tinha que Sobrando. cumprir, né? Ter essa história de sobrando. cotas. E eu falo assim, não se diminuam, não se sintam menor. A mulher tem que ter coragem, tem que ter força. Nós somos, não somos menos, em hipótese nenhuma. Mulher não nasceu para andar atrás de um homem, nasceu para estar ao lado de um homem, né? Então, andar lado a lado ali. Não tem que desistir. Eu falo isso para as mulheres. Entreguem o caminho nas mãos de Deus, né? E comecem a fazer política no seu bairro, no seu condomínio, na escola do seu filho, né? Cabe em qualquer lugar. Né? A gente tem que colocar aqui... E não tem nada melhor na vida, não tem sentimento melhor do que você deitar e dormir sabendo que você fez o certo. Então, não desista. Se estão dando burdoada, está no caminho certo. Continua. Legal, Cris. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada pela tua presença aqui no nosso podcast. Mais uma vez, a gente quer te desejar toda a sorte do mundo. Torcida, que Deus abençoe toda muito. A gente torcida. está mesmo na torcida para que dê tudo certo. E ano que vem você volte aqui como pré-candidata para a gente já fazer a entrevista pré-eleição. Se Deus quiser. Eu agradeço demais. Eu espero vocês duas lá em Maringá. Ai, gente, Pode vai, com ir lá. certeza. Vai ser um prazer. A Vai ser um janta eu prazer. pago. Então a gente já Porque vai. Maringá tá fácil pagar, não é tão caro. Sabe qual que é o prato típico de Maringá? Qual? Dogão. Então não vai sair caro. Mas tem que ser aquele carrinho de rua, aquele clássico, né? Fernanda, parabéns viu, pela tua iniciativa. Lorena. Obrigada. Né? Obrigada. Transmita um abraço meu pro Deltan, que é uma Muito figura obrigada. política que me dá orgulho de falar que eu estou ao lado e ele ao meu lado ali, né? Nós somos no mesmo obrigada. partido. E o pensamento nós somos caçados, mas o povo enxerga a injustiça, né? E não o crime. Não tem um crime, tem uma injustiça. Isso mesmo. Agradeço demais vocês. Muito bom. Chama Obrigada. de novo que eu Obrigada. volto. Vamos chamar assim, com Vamos. certeza. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo Não perca episódio. o próximo episódio. Tchau.